Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Ferri, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e hoje venho continuar os vídeos para vocês, tá? O último vídeo foi eu mostrando um pouquinho da viatura, todos os equipamentos para suporte básico, tá bom? Que eu mostrei a bolsa válvula máscara, mostrei a minha maleta azul de vias aéreas e a minha maleta de sinais vitais. Mostrei também as réguas de comporta minha viatura, tá? Que tem régua de oxigênio e de aspiração, 2 unidades, e também mostrei os colares cervicais para vocês. Hoje nós vamos mostrar para vocês maleta de trauma, prancha, certo? E o controle de hemorragia, que é o torniquete e os outros equipamentos, tá bom? Galera, lembre-se, comente nos vídeos, galera. Quero saber se tem alguém do outro lado pra gente bater um papo. Tá certo? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês serão os primeiros a serem notificados. Tá certo? Aquele abraço. Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo para vocês. Vamos apresentar para vocês a maca, tá? Na realidade é a prancha longa. Esse dispositivo onde a gente utiliza para estar fazendo a retirada, a extração do doente de dentro do veículo, ou também fazendo a retirada do mesmo do solo, certo? Ela é uma contenção de controle de danos da coluna cervical, tá? Ela serve para essa finalidade e também para estar imobilizando também o corpo por um todo, tá bom? Com possíveis fraturas e tudo mais. O que comporta ela? Ela é desse plástico aqui, um polipropileno, um plástico bem resistente, inclusive é utilizada muito pelos bombeiros na água, tá? Essa aqui, ela flutua. Graças a Deus não tem mais aquelas pranchas de madeira pesada, que muitos aí das antigas aí sabem que aquelas pranchas eram danadas para quebrar ao meio. Elas tinham os reforços embaixo dela, onde eles, de tanto fazer movimentação e a madeira é flexível, acabava soltando essas proteções aí, e muitas das vezes acabavam dobrando ao meio, certo? Então ela é composta por os tirantes, né? As entradas de tirantes, tá? São várias aletas aqui onde você consegue acoplar a fixação do doente, certo? São vários locais aí que você pode estar colocando. Nós deixamos nessa posição aqui para a gente estar utilizando, tá? Normalmente 3, mas você pode usar vários, tá? 3, 4, quanto for necessário. Nessa parte superior aqui nós temos o colar cervical. Nós deixamos um P aqui sobressalente, que normalmente aí para a maioria dos doentes o P já é o colar ideal. Nós temos de fixação a queixeira, tá? Falando assim grosseiramente, queixeira, que é onde ela vai ficar nessa posição aqui, segurando a cabeça do doente, tá? O colar cervical, para ele não estar fazendo movimentos laterais. Os famosos head blocks, tá? Que são os lateralizadores de cabeça, onde eles são feitos dessa maneira. E nós temos as aberturas no centro dele para ter visualização tanto do ouvido, tá? Se tem uma otorragia, como também para não causar lesões também no ouvido do doente. Então ele serve com a finalidade de que eu não vou fazer esse movimento, tá? Porque o movimento de assim ele já vai ser muito difícil eu fazer, porque o colar vai estar travando, tá? Para trás é impossível fazer, mas esse movimento lateral, então ele consegue fazer essa contenção lateral. Nós temos o apoio de cabeça, que é esse daqui, onde ele tem um EVAzinho bem fininho aqui para não dar lesão na parte traseira do crânio, tá? Então ele é fixado na parte superior. Nós colocamos os head blocks na lateral, certo? O colar no meio. Aí vem as fixações do queixo e também da testa, tá? Esse daqui a gente faz a fixação aqui na testa do doente.
Bom, formas de uso da prancha longa com relação à fixação dela. Pode ser dessa forma, ou também você pode estar utilizando o cinto aranha, que é esse dispositivo aqui. Esse dispositivo, ele serve para nós aqui com uma contenção geral do corpo. Nós conseguimos fazer uma fixação maior com esse dispositivo. Por quê? Porque ele contém mais tirantes, né? Então esse daqui eu consigo fazer a fixação daqui da região do ombro. Ele vai aqui em cima, nessa posição. Depois vem um para fazer tórax. Depois vem um outro para fazer região abdominal ou também pelve. Um outro para fazer membro inferior. E o último aqui também para a região dos pés, certo? Como que é montado esse dispositivo? Por cima do doente, tá? Não é direto na prancha. Você vai fazer essa disponibilidade em cima do doente e depois você vai estar anexando nas abas laterais da prancha. Eduardo, tem algum modo de uso? Colocou em cima do doente, você vai colocando onde tem disponibilidade para estar fechando o cinto. Como que você guarda ele? Vocês podem perceber que ele já está parte preta para os pés, então eu só venho fazendo esse movimento, trazendo um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, certo? Aqui você pode perceber que ele já está bem organizado, tá? Bem organizado. Aí eu venho em cima do verde, que é da parte superior, venho com essa parte, coloco por baixo, essa parte por baixo, prontinho. Eu tenho o cinto totalmente já pronto para ser utilizado, onde eu não vou ter dor de cabeça para ficar desembaraçando no ato do acidente. Eduardo, quantos vocês têm disponível na viatura? Nós temos 2 kits disponíveis na viatura, como nós temos 3 pranchas rígidas, então nós podemos usar em 2, tá? Em 2 doentes eu posso estar utilizando esse cinto. Mas Eduardo, qual cenário que eu posso utilizá-lo? Que é mais comum utilizá-lo? Muito comum em resgate em ribanceira, onde a prancha vai ter que ficar assim, vai ter que ficar assim, entendeu? Você vai ter que tirar o doente de vários modos, tá? E a prancha nunca vai ficar reta, ela vai ficar inclinada. Então com esse tipo de fixação você consegue dar mais segurança para o doente e também corre menos riscos de estar soltando as fivelas, tá? Quanto maior a fixação, melhor. Redundância sempre é bom no ato de segurança, certo? Vamos falar de um outro dispositivo que a galera também tem muita dúvida. Esse aqui é o CAD, tá? Esse dispositivo é o CAD. É um dispositivo de retirada rápida de doente do veículo. Esse daqui é um infantil, onde você vai colocar aqui na região dorsal do doente, região das costas, tá? E a cabeça vai ficar aqui em cima, certo? E aqui vai ficar na região praticamente abdominal e vai ter os tirantes aqui atrás que você vai passar na região inguinal. Então ele vai ser como se fosse uma cadeirinha. Então você vai retirar a criança com essa fixação aqui, tá? Com esse movimento, tá? Você pode agarrar nessas alças. Aqui atrás nós temos também mais uma alça, onde você consegue fazer a retirada com segurança, porque ela consegue manter a estabilização cervical bem estável, tá? Fica bem estável. Ela tem uns plásticos por dentro aqui. Não sei se é plástico ou se é metal. Eu acredito que deve ser plástico. Então esse aqui é o CAD infantil. Tá descontinuado, tá, galera? Tem muitas literaturas que já não visam mais ele, não colocam ele em evidência, devido a ser um dispositivo que demora muito para ser montado.
Tá, tem alguma galera aí que pode falar, não, mas eu monto em 5 minutos, eu monto em 2 minutos. Bom, galera, se as literaturas internacionais viram que o dispositivo é bom, porém, eles estão descontinuando nas literaturas, é porque a gente precisa de mais agilidade e mais praticidade, certo? Esse daqui é o adulto, vou abrir mais para título de curiosidade. Esse aqui é o adulto, tá? Como vocês podem perceber, é muito parecido com a restrição de coluna da prancha rígida, certo? Aqui atrás tem os 2 tirantes que vai passar na região inguinal, onde vai fazer a cadeirinha, certo? E aqui são as alças para estar fazendo a retirada desse doente do veículo de dentro. Normalmente o cara vai estar sentado no banco, tá, galera? Ele precisa estar sentado para estar utilizando esse tipo de dispositivo. São 3 cintos, onde vai na região abdominal, para estar fazendo a fixação, bem parecido com a prancha longa, tá? Só que eles ficam travados no dispositivo do CAD, tá? Esse aqui é o CAD adulto. Também tem a parte de conforto, né? Onde vai nessa região aqui do doente. Ele fica nessa região para estar amenizando um pouquinho do desconforto do mesmo. Bom, agora nós vamos para nossa maleta verde, que é a maleta de trauma. Essa maleta tem o vídeo completo dela. Hoje vai ser apenas uma passada rápida, breve, para nós falarmos desse carinha também. Tirar do chão para não ficar, né? Porque material de saúde no chão não é bom. Bom, galera, essa daqui é a nossa maior maleta. Lembra que eu disse para vocês que nessa próxima viatura nossa, no modelo novo, nós vamos estar trazendo um outro tipo de maleta? É justamente por causa disso, ó. São muitas aberturas, tá? Então tem muitas bolsas aqui que acabam não tendo fixação, ficam meio desordenadas. Então é uma bolsa muito importante pra gente. Uma bolsa muito importante pra gente, porque é a bolsa que a gente vai levar até o doente. E eu não posso esperar para fazer uma imobilização chegando na viatura, a não ser que seja casos extremos de gravidades, de alta gravidade, onde eu não tenho tempo para estar fazendo essa imobilização. Tem uma outra patologia que mata mais rápido, que o doente vai degradar com mais facilidade. Então a hemorragia, a imobilização, ela fica em segundo plano, na avaliação secundária, quando der. Vai ter vezes que de repente, se tiver com amputação traumática em um dos membros com extrasanguinação, você vai dar prioridade para essa hemorragia do que para as outras fraturas, porque o que vai matar mais rápido ele é a hemorragia. Então ele precisa de um cirurgião o mais rápido possível. Para isso, nós temos aqui o torniquete, tá? Esse aqui é o Match Rescue. Tem o vídeo dele também no canal, falando tudo sobre ele, modo de uso, quando ele foi feito, qual que é a história desse carinha aqui. Esse aqui é o primeiro torniquete comercial no mundo, tá? É uma breve história aqui, ele foi feito para a Guerra do Afeganistão, em 2005. Ele foi projetado em 2002 e lançado em 2005 para os combatentes do SEAL Team 6 da Marinha Americana. Então, ele era o único recurso que eles tinham para controle de hemorragia naquela época. Hoje tem outras tecnologias, hoje tem outros tipos de torniquete, inclusive a nossa próxima viatura virá com outros tipos de torniquete mais modernos, com mais tecnologia, mais avançados, certo? Então, para controle de hemorragia, torniquete, temos as famosas Zobec, não temos, infelizmente, ataduras hemostáticas, gases hemostáticas, bandagens elásticas, não temos bandagens israelense, tá? Mas quem sabe no futuro, tá? Temos ataduras convencionais, temos gaze convencional, que a gente usa para controle de hemorragia, temos ataduras convencionais de 10, de 15, de 20, certo? Manta iluminizada, temos férulas de dedo, temos bandagens triangulares de vários tamanhos também, que é muito útil, certo? Colar cervical, lembra que na viatura lá dentro eu tenho um kit
já praticamente montado, aqui dentro tem um outro kit, tá? A gente não pode contar apenas com o da viatura. Eu tenho que ter todos os materiais pronto uso na minha mão. Então por isso que nós temos essa maleta aqui, que é para a gente chegar até o atendimento, certo? Talas moldáveis, temos diversos tamanhos, sendo que o tamanho maior que eu tenho aqui é a G. A GG, que é amarela, nós temos somente na viatura porque não cabe na maleta. Certo, pessoal? Maleta verde de trauma. Já tem um vídeo falando somente dela, exclusivamente dela. Eu desmembro ela inteira, mostro tudo para vocês, tudo que tem dentro dela, onde a gente pode aplicar. E também, esqueci de uma coisa, nós temos a cinta pélvica, tá? Inclusive eu tô devendo um vídeo. Eu tenho uma desse modelo em casa, eu vou estar fazendo para vocês aí um vídeo em breve, para estar mostrando as funcionalidades dela. Tá? É uma cinta bem interessante, é um dispositivo bem interessante, tá? Porém a gente acaba utilizando mais tanto as talas, né? A tala GG, para estar fazendo uma ferradura, quanto também as mantas luminizadas, que elas são mais rápidas, mais práticas, dependendo do socorrista que tiver, do técnico socorrista que eu digo é geral, a galera que dá pré-hospitalar, entendeu? Então fica um pouquinho mais complicado para a galera tá colocando ela, mas vou fazer um vídeo para vocês demonstrando a funcionalidade dela. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar para vocês esses dispositivos aqui, porque essa viatura ela tá indo embora, então eu queria deixar registrado tudo que nós temos disponível na parte de trauma e de controle de hemorragia para vocês no vídeo 2, certo? No vídeo 3 nós vamos adentrar nos materiais SAPA, certo? O que são os materiais SAPA? São as ferramentas hidráulicas, certo? E algumas outras ferramentas peculiares que nós temos ali. Tem salvamento aquático, tem salvamento de ribanceira, tem salvamento em altura, tem vários materiais, tem pá, tem abafador, tem várias coisas bem bacanas que eu vou mostrar para vocês, certo, pessoal? Bom, galera, se foi relevante para vocês esse vídeo, deixa um comentário para mim. Fala de onde você está assistindo, certo? Se já usou esse tipo de material no atendimento pré-hospitalar e se gostou do vídeo, tá bom? E também deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, certo, pessoal? Vamos ver o que vocês vão falar para mim. É vocês que vão decidir se o canal PH em Ação continua vivo ou se não, se ele vai deixar de existir. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, aquele abraço.